verdadeiro amigo. Quem é que sempre está contigo? Quem é aquele amigo incondicional? Quem é amigo que quer o seu bem e não o mal? Que você pode confiar, que você pode apostar, vai lhe apoiar, não vai lhe abandonar. Sua alegria irradia, nos dá força pra lutar. Nos momentos mais difíceis, te acompanha no seu caminhar. Sofre por você, pensa em você. Enquanto menos a gente espera, vem nos socorrer. Ele é a luz no fim do túnel, a esperança do amanhã. Traz paz ao coração, transmite felicidade, positividade e cumplicidade. Nada espera de você, só quer lhe proteger, pode crer. Você pode confiar, pode apostar, vai lhe apoiar, nunca vai lhe abandonar. Sua alegria irradia, nos dá força pra lutar. Nos momentos mais difíceis, te acompanha no seu caminhar. Ele é a luz no fim do túnel, a esperança do amanhã. Traz paz ao coração, transmite felicidade, cumplicidade, positividade. Nada espera de você, só quer lhe proteger. Ele é a luz no fim do túnel, a esperança do amanhã. Traz paz ao coração, transmite felicidade, positividade e cumplicidade. Nada espera de você, só quer lhe proteger, pode crer. Pode crer. Pode crer. Olá, meus queridos amigos. Olá, meus queridos irmãos do YouTube. Aqui é Anderson Paz de Deus para mais um tema maravilhoso. Anderson Paz de Deus com palavras de paz. Vamos a mais um tema maravilhoso, falando do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho das boas novas, o Evangelho de paz, o Evangelho de amor de Deus para conosco, o amor de vida, uma palavra de vida, uma palavra da graça de Deus. Queridos amados irmãos, eu saúdo a todos vocês com a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu trago um tema muito legal, um tema muito importante. E o tema de hoje é: o amor é a grande chave da vida. O amor é a grande chave da vida. Antes de começar aqui o tema, eu quero pedir aos irmãos, os amados irmãos, que dê o seu like, faça os seus comentários, compartilhe à vontade
e se inscreva no meu canal. Preciso muito da sua ajuda, de que você se inscreva no meu canal, para que eu possa trazer para você sempre um tema diferenciado, sempre uma palavra de esperança, uma palavra de vida do Evangelho, e ative os sininhos para você receber as novidades do canal. Eu preciso que você compartilhe, peça aos seus amigos, seus irmãos, seus familiares para se inscrever no meu canal, para que assim você me ajude na pregação do Evangelho. Então, o tema de hoje é: o amor é a grande chave da vida. O amor é a grande chave da vida. Vamos então ao tema? Vamos lá. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não morra, mas tenha a vida eterna. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai altíssimo, Deus amado, meu Senhor, meu Criador, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por poder estar aqui, Senhor, levando, Pai, à luz a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, fazendo aqui aquilo que o Senhor nos ordenou, que é o ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Pai querido e Pai amado, eu peço a Ti nesse momento que me traga cativo e obediente a Tua palavra, que o Senhor manifeste em mim o Seu Espírito, o Espírito Santo, o qual o Senhor me selou para o dia da redenção. Peço que o Senhor use meus lábios, use a minha boca, para que não seja eu o homem a falar, mas que seja o Senhor, Pai, a me usar como um instrumento nas suas mãos, que é isso que eu sou. Sou apenas o seu filho e seu servo, pois a honra e a glória e a majestade só pertencem a Ti, pois sem o Senhor nada posso fazer, nada posso ser. Pai amado, peço que quebre as setas do inimigo, jogue por terra todo o mal, todo o dardo, para que a Tua palavra chegue aos corações, para que nada impeça a Tua palavra de chegar aos ouvidos, Pai, daqueles que crê em Ti, daqueles que crê em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por poder fazer parte desta obra. Amém, amém e amém. Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já deve ter ouvido muito falar sobre esse versículo, né? Muitas vezes, né, os cristãos evangélicos usam esse versículo. Mas nesse versículo tem algo que muitos não se deram conta, muitas vezes não entendem. Mas esse amor de Deus para conosco, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, é imensurável, que a gente não tem nem como explicar, né? Não há uma explicação. O que há é a realidade desse amor para conosco. O amor de Deus, ele é algo que você não imagina, eu não imaginava, eu não imagino, né? Eu sei que eu sinto essa compaixão, essa misericórdia. Eis aí a grande chave da vida. Porque se Deus realmente destruísse a cada um de nós por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, nos quais nós vivemos, muitas vezes errando, praticando. E não pensa você que praticar pecados, praticar erro, não é só naquela forma, na prática, né? Ir lá e fazer tal coisa, ir ali fazer tal coisa, não. A gente peca, muitas vezes, dentro de nós também. Nos pensamentos,
no olhar, no falar. Então você vê como é grande o amor de Deus para conosco. Porque se Deus ele fosse exterminar a cada um de nós por causa disso, nós olharíamos para um lado e veríamos um morrendo. Olharia para o outro e veria o outro morrendo. Mas não. O amor de Deus é tão maravilhoso, é tão grande, que o que ele fez? Né? Ele nos blindou. Ele, a todo tempo, ele se compadece. A todo tempo, ele tem compaixão. Ele nos perdoa. É verdade. Infelizmente, muitos dos nossos atos nos levam a consequências ruins. Consequências essas que são provocadas por nós mesmos, por você mesmo. Então, você vê como é grande o amor de Deus. Porque somos tão errantes, somos tão falhos, que Deus, em sua misericórdia, nos dá a chance de mudar. Todo dia, quando nós acordamos, né? Porque nós deitamos, dormimos e nós só acordamos pela vontade de Deus. Você sabia? Você só desperta de manhã, depois de uma noite de sono, por permissão de Deus, pela vontade do Pai. Então isso é amor, né? Mas para a gente falar desse amor, nós precisamos também voltar um pouquinho lá atrás, né? Vamos falar um pouquinho sobre a primeira criação, que foi Adão e Eva. Então, Adão e Eva, né? Eles foram criados para viver bem, para ter tudo do bom e do melhor. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado de desobedecer, quando Deus falou para eles não mexerem no fruto, né, daquela árvore, que eles não comessem, e aí Eva se deixou levar pela serpente, deu ouvidos à serpente e acabou transgredindo, né? Acabou sendo desobediente, como eu já falei, e ainda por cima levou o seu marido a errar também. Então, eles perderam o quê? A imortalidade. Sofreram consequências. Mas ainda assim, Deus é tão amoroso conosco, que Deus fez o que com eles? Ainda que eles tivessem sofrido consequências, né? A mulher hoje tem que dar à luz com dores de parto, o homem precisa trabalhar para comer o fruto do seu próprio suor, né? Do seu próprio trabalho. A serpente, ela acabou sendo um animal que é indesejado, né? E por causa disso, por causa da desobediência, eles passaram por tudo isso, mas você vê que Deus ele é tão amoroso que deu a oportunidade deles continuarem vivendo. Mas perderam a imortalidade, morreram no espírito. Então logo depois de Adão, Deus permitiu que eles procriassem. Tiveram 2 filhos. E aí o homem novamente vem e falha, né? Como Adão e Eva falhou, os filhos também, porque um mata o outro. Caim vai e mata o seu irmão. E isso também foi o quê? Foi um ato de desobediência, de rebeldia contra a vontade de Deus. Mas Deus é maravilhoso e permitiu a ele que vivesse. E ele foi pela terra, pelo mundo, procriou, teve descendentes. E Deus ainda ordenou que se alguém tocasse nele, iria sofrer as consequências. Ninguém podia ir tocar em Caim. Ninguém poderia matá-lo. Você vê como é tão grande o amor de Deus para conosco, os humanos, né? Os seres humanos. E continuando, então, eles veio depois a corrupção do homem. O homem passou a ser ruim, corrupto, e Deus, ele traz o dilúvio. Mas antes disso, ele chama Noé, ordena Noé que faça uma arca. Noé faz a arca e escolhe, né, de cada animal um casal, e entra na arca Noé e seus familiares, e ainda leva as suas noras, as namoradas dos filhos, as mulheres dos filhos. E quando o dilúvio cessa, Deus manda que eles fecundem a terra, que eles multipliquem-se.
Então Deus, ele é tão amoroso que ele dá novamente a chance dos seres humanos voltarem a ter vida por meio de Noé e seus familiares e dos animais. Então você vê como é que Deus é tão amoroso por nós, né? Olha o amor de Deus para com nós, né? E aí Deus faz uma aliança com Noé para que não termine mais, não acabe mais com o mundo em água. Faz uma aliança e os homens voltam a se proliferar na terra. Então, continuando, né? Depois desse pacto que Deus faz com Noé, o homem novamente falha com Deus. Volta a ser desobediente, volta a ser rebelde. Começa a construir uma torre, né? A famosa Torre de Babel. E por causa disso, Deus novamente vem e repreende o homem. Permite que nós tenhamos linguagens diferentes. Cada um começou a falar na língua do seu país. E assim fomos espalhados pelo mundo. E aí criaram-se nações e países. E nós ficamos confundidos. Deus confundiu o homem com idiomas diferentes por causa da maldade humana. Mas Deus é amor. Deus não exterminou a humanidade. E o homem continuou na terra, né? Continuou na terra. Então, Deus vendo que tudo isso que ele fez, o homem continuava sendo rebelde, Deus chamou a Abraão, escolheu Abraão, chamou Abraão e fez uma aliança, um pacto com Abraão por meio da fé. E todos os descendentes de Abraão, né, são filhos de Abraão por meio da fé, porque Abraão é o nosso pai na fé. Tanto o povo de Israel como aqueles que Jesus Cristo crê. Se você crê em Deus, crê em Jesus, você é descendente de Abraão, você é da fé. Então, amados, entenda bem o amor de Deus para conosco. E continuou. Depois veio o povo de Deus ficar escravo no Egito. Faraó faz o povo de Israel escravo. E Deus novamente se compadece por eles. E eles rebeldes, desobedientes, Deus vai lá, tira eles da escravidão, chama Moisés, usa Moisés e Arão para libertá-los das mãos dos egípcios. Leva eles pelo deserto e eles começam a murmurar, a reclamar, desobedecer, começam com rebeldia. E Deus, que é amor, dá para eles o de comer. Deu carne, né? Deu para eles o maná, deu para eles água quando eles reclamaram que estavam com sede. E durante 40 anos, Deus os livrou no deserto. Foi como uma coluna de fogo na frente deles e uma nuvem os protegendo. Abriu o mar vermelho para eles se livrarem do exército de Faraó. Destruiu todo o exército de Faraó. Mas o homem sempre rebelde. E aí o homem vai e constrói o bezerro de ouro para adorar. Por quê? Por rebeldia. Mas Deus é amor. Moisés foi lá, orou pelo povo, pediu a Deus e Deus teve compaixão. Infelizmente, Deus teve que matar alguns teve que morrer por causa da rebeldia, que era para exemplo, mas ainda assim eles não aprendiam. Infelizmente, nós seres humanos somos rebeldes. Muitas vezes somos desobedientes. Então, Deus fez tanta coisa pelo homem, tanta coisa, Deus vem fazendo tanta coisa por nós, e por fim, Ele manda o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que aqui diz a palavra, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, unigênito, para todo que nele crê. Você vê que é por meio da fé. Então Deus, ele usa agora o que? A fé. Para quê? Para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Esse é o amor de Deus. Então a chave da vida é o amor. Primeiro o amor de Deus. E quando ele traz Jesus Cristo vai ser morto na cruz do Calvário, ele tira o pecado do mundo, né?
A palavra de Deus mesmo diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Ele tira que pecado é esse? O pecado original, que foi o pecado de Adão e Eva. Mas infelizmente ainda há na nossa carne o pecado natural. É esse que nós devemos combater todos os dias, lutar contra isso, porque a nossa luta é contra nós mesmos. Nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra ninguém ou pessoas, é contra os principados e as potestades. Porque quando nós pecamos, nós erramos, nós abrimos, né, brechas para o inimigo, para Satanás. E é por isso que muitas vezes sofremos ataques de pessoas que estão possuídas pelo inimigo, que são usadas pelas potestades. Porque essas pessoas já vivem na iniquidade, já vivem no erro. São mortas nos seus pecados e nos seus delitos. Assim diz a palavra. Então, amados, é importante você entender isso. Que a chave principal para se viver bem é o amor de Deus. É o amor. E quando Jesus ressuscita, ele vence quem? Satanás. Ele vence o inimigo, porque ele naquela época, lá atrás, ele tinha domínio sobre todas as coisas na terra. Porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. E por que ele tinha o domínio? Porque o homem era rebelde. E como eu falei aqui, a cada erro, a cada rebeldia, a cada pecado que nós praticamos, nós damos força, nós damos vida para o inimigo, para Satanás. E ele se fortalece dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso que é importante andar em novidade de vida, andar fazendo as coisas certas, fazendo bem, praticando bem, andar em obediência e retidão. Porque assim você não vai abrir brecha para o mal, para a manifestação maligna de espíritos malignos na sua vida. E aí a gente acaba sofrendo a consequência, você acaba sofrendo essas consequências. Então quando Jesus Cristo ele ressuscita, né, ele vence o que? A morte. E olha quão grande amor que Deus tem por nós. Entregou o seu Filho, ele ressuscitou, né? Deus ele entrega o Filho, ele morre na cruz e ele ressuscita o Filho. Jesus Cristo ele vence a morte e nos traz o quê? A sua graça, o seu amor. A graça que é o quê? É um bem, é um presente imerecido. Por que imerecido? Porque nós não fazemos e não fizemos nada para poder merecer isso, porque nós somos errantes, nós somos pecadores. E Deus, que é amor, sempre se compadece de nós e nos perdoa. Mas isso, amados, a cada dia vai mudando. Porque Deus, ele vai te perdoar, mas até quando? Por isso que ele trouxe a fé, porque é por meio da fé em Jesus Cristo que nós obtemos esse grande amor, essa salvação. E o que Jesus fez quando ele ressuscitou? Ele fez nova aliança com os seus discípulos, com os apóstolos. E nessa nova aliança, ele trouxe nova lei. Porque aquela lei de Moisés, que Deus deu àquele povo, que inclusive por amor, Deus deu a lei para ver se o povo obedecia, e o povo ainda assim não obedecia. O povo ainda burlava a lei, desobedecia a lei. Então Deus trouxe a lei da quê? Do amor, da fé. A fé de Abraão, que é a nossa fé. E por meio dessa fé, nós somos os justos, que a palavra de Deus diz que nós vivemos por fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ele trouxe o quê? Nova lei, nova aliança, novo sacerdócio. Jesus Cristo é o sacerdote eterno. E ele trouxe qual a lei? A lei do amor. Amai primeiro somente o seu Deus, o seu Senhor. Só a ele prestará culto. Só a ele tu te curvarás. E amai o seu próximo como a ti mesmo. Então essa é a chave da vida, a lei do amor. Porque se você ama de verdade, se você ama a Deus primeiro, e depois você ama a si mesmo e o seu próximo, você sabe que você não vai pecar, você sabe que você não vai errar. Então essa é a chave da vida, o amor. O amor é a grande chave da vida, é o grande segredo. E essa chave do amor, você pode também aprender a dominar os seus pensamentos. Não, eu não posso isso.
não quero isso, isso não é mais para mim. Então você vai conseguir dominar os seus desejos, né? Desejos malignos, desejos sexuais errados, porque isso tudo vem do maligno, vem do inimigo. Quando a gente erra, nós estamos fazendo a vontade da carne, a vontade do inimigo. Então é importante mudarmos esse conceito. Então essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje, aqui no YouTube, para que vocês entendam que quanto mais a gente erra, mais a gente complica a nossa vida. Quanto mais você peca, quanto mais você vive na transgressão, quanto mais você desobedece, você sofre. Porque essas consequências voltam para nós. É a lei desse retorno, sabe? Há uma lei de retorno. O que você faz contra o seu próximo, o que você faz contra a vontade de Deus, primeiro você está alimentando a carne. E alimentando a carne você está alimentando o inimigo, você está fazendo a vontade de Satanás. E depois você está trazendo tristeza para Deus. E cada vez mais a gente vai levantando e suscitando a ira do nosso Pai. Porque o que Deus faz? Ele repreende, Ele corrige e Ele também nos açoita. E Deus só corrige aquele a quem Ele ama. Então eu deixo vocês com essa mensagem de hoje, que o amor, o verdadeiro amor, é a chave, é a grande chave. Não se esqueça, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o verdadeiro amigo. Ele é a luz no fim do túnel, a esperança do amanhã, traz paz ao coração, transmite felicidade, positividade e cumplicidade, nada espera de você, só quer lhe proteger. Ele é a luz no fim do túnel, a esperança do amanhã, traz paz ao coração, transmite felicidade, positividade e cumplicidade, nada espera de você, só quer lhe proteger. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Fiquem com Deus. Tenham todos um dia, uma noite, uma tarde maravilhosa. Em nome de Jesus.